Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Loki, dessa vez do terceiro episódio da segunda temporada, 1893. Então vamos nessa. O episódio já se inicia com a Ravonna Renslayer chegando em Chicago em 1868, na linha do tempo sagrada, né? Pois a senhorita Minutos pediu para que ela a encontrasse lá. Ela se esconde num galpão, né? E a senhorita Minutos pergunta se a Ravonna trouxe o combinado, né? Que é um pacote. Ela pergunta, né, o que é isso, porque ela pensou que ia encontrar com aquele que permanece, só que a senhorita Minutos explana, olha, ele morreu, mas é o seguinte, ele deixou um plano B. Então eu preciso que você entregue esse pacote, passe ele por aquela janela. E aí, né, ela diz, tá, mas e aí, por quê? Porque nós estamos meio que num local onde vai ter uma variante dele. E aí nós vamos colocá-lo no caminho que vai levá-lo de volta ao local que ele pertence, lá nos fins dos tempos, né? E aí, como nós duas ajudamos, seremos recompensadas por ele. E aí, beleza, a Ravonna joga o pacote pela janela, né? E um jovenzinho pega, né, esse pacote, acha meio estranho, abre e é o manual da AVT. Enquanto isso, né, todo o Loki, o Mobius, o Obi, a B15 e o Casey estão mal preocupados com o TA, pois tipo, poxa, não dá pra eles abrirem a porta sem a aura temporal do aquele que permanece. E se eles não derem um jeito no TA, não vai dar pra processar, né, as linhas do tempo, as ramificações que a Dox podou, porque elas já estão se reconstruindo, né? E, tipo, se o TR não conseguir suportar, a AVT vai ser destruída e vai ficar tudo fora do controle. Então, sem aquele permanece, eles têm que achar a senhorita Minutos. Então, o Loki e o Mobius meio que pegam, rastreiam o sinal do tempo pad da Ravonna, né? E vão para Chicago 1868. Só que, tipo, não encontram nada, tipo, eles estão bem na janela do garoto, mas não vem. Então eles decidem seguir outra leitura da Ravonna, que vai para Chicago de novo, só que dessa vez em 1893, pois está ocorrendo a Feira Mundial de Chicago. Dessa vez eles estão numa linha do tempo ramificada, pois já mudou, né? O garotinho recebeu o manual da AVT. E para quem não sabe, né, a Feira Mundial de Chicago, um dos nomes conhecidos naquela época foi H.H. Holmes, né, o primeiro serial killer da história. Pois é, no caso, o primeiro serial killer da história não, né, o primeiro serial killer americano, mas enfim. E aí eles estão vendo algumas atrações e tal, eles escutam um garotinho entregando jornal falando sobre um relógio fantasma e eles deduzem, é a senhorita Minutos. Porque ela se disfarçou, né, de relógio fantasma para combinar mais com a época. E aí o Loki e o Mobius estão procurando aqui e ali, eles encontram um diorama, né, de estátuas asgardianas, tem uma estátua do Thor, tem uma estátua do Odin, só que não tem uma estátua do Loki, sim do Balder, o Bravo, né, uma referência sutil aos quadrinhos. Inclusive o personagem era para ter aparecido em Multiverso da Loucura lá no Conselho dos Illuminati, mas ele foi descartado. Enfim, né, o Loki ele fica até dizendo, não, quem é que conhece o Balder e tal, e o Thor, ele é mais baixo do que isso, mas enfim. Eles meio que encontram, né, um cartaz lá falando sobre tempo, essas coisas, e dizem, deve ser aqui, vamos lá. A Ravonna tá disfarçada, né, com uma roupa de época e tal, e nós temos a apresentação do inventor Victor Timely. No caso, nós temos, né, aquele segundo pós-crédito de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, onde o Loki e o Mobius estão vendo essa variante daquele que permanece, né? E basicamente o Victor Timely está mostrando uma invenção que ele criou, que é o tear temporal. Ele meio que explica as funcionalidades e tal, bem bacana. Mas ele fala que a motivação dele não é energizar Chicago inteira, e sim energizar o planeta inteiro. E aí, né, tipo, o Loki ele não gosta muito da ideia, mas tipo, de trabalhar com uma variante daquele que permanece, mas eles precisam dele para consertar o tear temporal, senão vai dar ruim.
E aí, né, o Victor termina a apresentação dele, um monte de gente vai oferecendo propostas de compra e tal. E aí o Loki e o Mobius meio que se enfiam no meio também, a Ravonna, e aí os três, né, meio que ficam desesperados, tentando pedir a ajuda dele, cada um com suas intenções, no caso o Loki e o Mobius tentando consertar o tear na AVT, e a Ravonna com que ele se torne, né, aquele que permanece. Só que aí o Victor é perseguido por algumas pessoas com raiva, né, por causa de invenções defeituosas, barra falsas dele. E aí ele começa a correr, né? Ele despista um dos caras lá na roda gigante, que entra aí um carrinho. Enquanto isso, o Mobius avisa, né, a B15 sobre o que aconteceu e tal. E ela e o Casey detectam uma presença estranha a mais ou menos alguns metros de distância. O Loki vai tentar falar com o Victor, só que a Sylvie aparece tentando matar o Victor, né? E aí, tipo, os três entram no vagão lá da roda gigante e o Loki tenta dialogar com a Sylvie, dizendo, não, você não entende. Olha, eu sei que ele pode ser perigoso, mas a gente precisa dele, senão a AVT vai ser destruída. Ah, blá blá blá, essa AVT, Blinice, ela se importa com isso? Ele, não, Silvio, pelo amor de Deus, se a AVT for destruída, nada, o teu temporal vai ficar fora do controle e tal, e vai destruir várias realidades ramificadas também, pode prejudicá-las, até onde você mora. E ela ainda tentando atacar o Victor, né? E tipo, ele fala que, ela diz, você, isso é bem familiar, você ajudando, né? Ele, olha, eu nunca vi esse homem na minha vida, mas vocês mudaram a vida dele e tal, entregaram um livro, um manual que ele nem deveria ter, e agora você quer levar ele de volta pra ver ele? Não, eu nunca conheci esse cara, eu nunca entreguei nada pra ele. E aí, né, o Victor, o carrinho desce, a Sylvie meio que joga eles pra longe, e a senhorita Minutos, né, fica gigante lá, cria uma distração. O Victor consegue fugir com a Ravonna e com a senhorita Minutos, enquanto o Loki e o Mobius, né, meio que ficam procurando eles. A Sylvie também sumiu. E basicamente eles entram lá, se abrigam numa casa e elas explicam a situação pro Victor. Olha, é o seguinte, tem uma variante do Aquele Permanece. O Aquele Permanece foi alguém que conseguiu descobrir como controlar o tempo e tal, criou a ABT, essas coisas, e ele tá morto. E aqueles dois lá, né, que estavam contigo, e aqueles dois estavam te procurando, um deles é uma das versões que ajudou a te matar, então você não pode confiar neles e tal. Mas eles pareciam estar querendo, né, fazer o mesmo que vocês, estabilizar o TA. Ela, mas você não pode confiar neles, enfim, né, semendo a desconfiança do Victor para com o Mobius e com o Loki. Que o Mobius até tava dizendo, não, ó, Ravonna, você tentou me matar e tal, por isso que eu não fiquei do teu lado. Mas enfim, cada um com seus lances, né? E ela diz que eles têm que ir embora, só que ele não vai sem o último protótipo dele, né? E tá no laboratório perto de um lago lá em Wisconsin. E aí algumas pessoas estão procurando o Victor e tal. Eles pegam e saem por uma janela, né? Rumo a Wisconsin. Enquanto isso, o Loki e o Mobius estão lá procurando o Victor, não encontram. O Victor entra com a senhorita Minutos e com a Ravonna numa balsa que tá indo pra Wisconsin. Ele meio que descobre que foi a Ravonna, né, que entregou o manual pra ele, tá, os agradece. E ele fala que o projeto, né, dele, que ele tá criando, é um multiplicador de transferências, que é o que pode estabilizar o tear temporal. E aí meio que ele faz, né, uma flor de papel pra ela, começa a rolar um climinha, a senhorita Minutos fica com ciúme. Mas a Ravonna diz, vai ser bem bacana essa parceria. E aí quando ela tá dormindo, né, ela é jogada dentro de um bote, de um bote, né, pelo Victor, e é jogada pra longe do navio, no caso foi traída por ele, né. E o Victor vai junto com a senhorita Minutos para o laboratório em Wisconsin. Lá ela começa a elogiar muito ele e tal, ele pega o multiplicador, diz, bora. Só que ela diz, não, talvez a gente devesse ficar na moita por um tempo. Você sabe, né? Quando você me criou, eu era uma inteligência artificial, mas você me deu autonomia. Mas todo esse tempo, né, eu fiquei contigo e tal. Mas eu me pergunto, por que você nunca criou um corpo pra mim? No caso, a gente sabe, já dá pra entender que a senhorita Minutos é apaixonada / obcecada pelo Aquele que Permanece, né?
E aí ele meio que prende a senhorita Minutos num tempipad lá, né, que tava com ele. Só que a Renslayer chega meio que com um projeto de bastão de podar, né? E fica ameaçando com ele. Só que aí chega o Loki e o Mobius e tal, tentam argumentar com ela, essas coisas. Dizendo que não vai dar certo. Ela, não, não, não. É sempre assim, é sempre a ordem contra o caos, blá 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 blá. Só que aí a Sylvie chega, né, e joga todo mundo pra longe. Ela já vai com uma espada seca mesmo pra matar o Victor. Mas o Loki diz, não, ele não fez... O Loki não, o próprio Victor diz, não, eu não fiz nada. Ela, mas você vai fazer. Você vai machucar milhões de pessoas, vai matar. Ele, não, não, esse não sou eu e tal. Eu posso fazer minhas próprias escolhas. Eu não sou a pessoa que você pensa. E, tipo, o Loki fica assim, meio atrás, né? O Mobius está se levantando, a Renslayer ainda tá meio grog da cabeça. Mas aí a Sylvie hesita, né? Ela manda o Loki e o Mobius tirarem o Victor dali. Eles abrem a porta temporal pra AVT, né? E a Sylvie fala pro Loki não fazer ela se arrepender dessa escolha. E ela vai cuidar da Ravonna, né? E aí a Ravonna diz, vai, me mata, vai, eu sei que você devia estar pensando nisso, né, Sylvie? Eu pensei milhares de vezes em como te matar. Virou praticamente uma obsessão, né? Mas, já que você quer tanto ficar lá no final do tempo, né? Cuidado com o que você deseja. E aí ela usa o tempipad dela, que era do Aquele que Permanece, para abrir uma porta temporal para o fim dos tempos e joga a Ravonna lá dentro, prendendo-a lá, né? E a gente até vê o cadáver, aquele que permanece todo apodrecendo já. A Ravonna pega o tempipad dela, libera a senhorita Minutos, né? E a própria senhorita Minutos diz que foi burrice do Victor transformar e tratar, né, como uma inimiga alguém que conhece todos os segredos dele. E ela conhece um segredo bem grande sobre a Ravonna. Ela pode até contar, mas ela vai ficar com muita raiva. E assim se encerra o episódio. Bom, galera, já estamos no meio da temporada, né? E vamos lá. Dos 3 episódios, todos foram nota 8 por aí. Mas eu diria que esse foi o melhor dos 3, na minha opinião. Não quer dizer que eu não tenha ressalvas. Por exemplo, teve cenas em que parecia que o episódio não estava indo para algum lugar. Tipo, cenas de explicação ficaram muito extensas. Poderia dar uma reduzida, né, uma podada nelas, para fluir muito. E fica aquela sensação, né? Tipo, beleza, o que é que vai acontecer semana que vem? Mas tipo, poxa, vocês só tem mais 3 episódios. Então não fica nesse lance de, construir um clímax para só resolver na semana que vem. Construir um clímax para resolver na semana que vem. Vai chegar uma hora em que vai ficar muita coisa para resolver em tão pouco tempo. Mas eu tenho fé de que esses 3 últimos episódios vão ser muito bons. A qualidade da temporada tá boa. Pra mim já é bem melhor do que a primeira temporada, perdão. E é isso, né? Eu espero que os próximos episódios sejam bacanas. Mas é isso, eu fico com Deus no coração. Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.